para expormos as coisas, acho que de uma maneira mais didática. O tema da nossa aula hoje é sobre o Decálogo. Eu vou apresentar para vocês uma visão pessoal minha, um tanto provocativa, sobre o Decálogo, mas tudo está baseado em textos bíblicos. A gente está acostumado a chamar o Decálogo de 10 mandamentos, né? Quando eu falo 10 mandamentos, fica mais claro. Mas a palavra mandamentos na Bíblia é diferente. Os mandamentos são mitzvot na Bíblia. O Decálogo, embora contenha o cerne dos mandamentos bíblicos, são, como o nome diz, 10 palavras. Esse é um termo da tradução do grego, da Septuaginta, dekalogoi. As palavras que são palavras divinas, são princípios, são reflexões, são injunções divinas. A palavra em hebraico é davar. Davar é a coisa que é dita, a coisa que é feita, e a coisa em si, na sua concretude. Então, é com esse espírito que nós temos que ler e que tentar compreender essas, que não são 10 palavras, são muito mais, mas que foram, que a tradição consolidou essa questão das 10 palavras divinas que contém o âmago da Torá, do Pentateuco. Então, vamos passar ao PowerPoint. André, você passa para a gente? Sim, já abro. Tenta ampliar, André, o máximo que puder. Tá claro? Dá para ler bem? Porque tem leitura aí adiante, hein? Tá, ok. Então, pode ir para o segundo. Bom, algumas explicações sobre a Bíblia hebraica. Quando a gente fala Bíblia hebraica e não diz Antigo Testamento, é porque, embora os 24 livros da Bíblia hebraica estejam incluídos no Antigo Testamento, são cânones diferentes, com livros diferentes. A gente fala sempre o livro, a Bíblia, como um livro, mas Bíblia vem do grego, biblion, livro no singular, e Bíblia é um termo plural. Trata-se de uma antologia heterogênea formada por 24 livros de gêneros distintos e contrastantes, e traduções acumuladas que foram escritas, reescritas, editadas inúmeras vezes, e que reflete pelo menos 9 séculos de atividade literária e religiosa em Israel. A Bíblia hebraica foi escrita na terra de Israel e toda ela em hebraico, salvo algumas passagens em aramaico nos livros de Daniel e Esdras, que são livros tardios. Tanakh é o acrônimo para a tríplice divisão da Bíblia hebraica. A Torá, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Neviim,
que são os livros dos profetas, e no cânone judaico ele inclui também o livro de Josué e o livro de Juízes, e Ketuvim, que são os escritos ou a literatura sapiencial. Essa frase aqui embaixo é uma frase de Jeremias, que reflete a ordem ideal. Qual seria a ordem ideal em Israel? O ensinamento que não falta ao sacerdote, ensinamento aqui é Torá, a sabedoria que não falta ao sábio, e nem a palavra faltará ao profeta. Sim. Mas há um status especial da Torá no todo da Bíblia. Todos os 24 livros da Bíblia contêm sabedoria, mas a Torá é a única nesta coletânea, porque a Torá é revelação divina, ou seja, contém a sabedoria divina. Torá, vocês podem ler em muitas bibliografias, vai estar traduzido como lei, mas Torá quer dizer ensinamento. Vem do radical hebraico yará, que quer dizer jogar, atirar. O ensinamento como algo que é atirado aos alunos, aos discípulos, e que eles, como uma luva de beisebol, apanham esse ensinamento e guardam consigo e transmitem esse ensinamento novamente atirando-o. São ensinamentos divinos que não conduzem à reflexão e à meditação, mas ao cumprimento de suas exigências. Aqui se instaura a dialética entre Deus e o humano. Deus revela a sua vontade, dá o caminho das pedras, que são os mandamentos e suas reflexões, e suas leis, e seus preceitos, etc. Cada uma dessas palavras é diferente na Bíblia. E cabe ao humano cumprir obedecendo ou descumprir desobedecendo. Impõe-se uma pergunta: o ensinamento divino, a sabedoria divina, é algo concreto, passível de ser realizada pelos humanos? Vamos ver a resposta de Moisés, né? Melhor que a minha. Sim. Moisés fala aos filhos de Israel no Sinai. Vejam que passagem maravilhosa. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu para que fiques dizendo: quem subiria por nós até o céu para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? E não está no além-mar para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? Sim, porque a palavra está muito perto de ti, está em tua boca e em teu coração, para que a ponhas em prática. Sim. Essa é uma reflexão de Walter Benjamin, num livro que acabou de ser traduzido e publicado aqui no Brasil, Escritos sobre Mito e Linguagem. Ele fala: o mandamento não existe como medida de julgamento, e sim como diretriz de ação para a pessoa ou a comunidade que age, as quais, em sua solidão, tem de se confrontar com ele e assumir a responsabilidade de não levá-lo em conta. Assim também o compreendeu o judaísmo,
que recusou explicitamente a condenação do homicídio em legítima defesa. Mas aqueles pensadores remontam a um teorema mais longínquo, a partir do qual imaginam, talvez, o fundamento do próprio mandamento. Trata-se da sacralidade da vida, que era aplicada por eles a toda a vida animal, e mesmo vegetal, que é restrita à vida humana. O Decálogo é o âmago da Torá. Sintetiza seus principais ensinamentos e está dividido em duas partes interconectadas. É por isso que na tradição, inclusive na tradição iconográfica, o Decálogo está gravado em duas tábuas de pedra, por causa das duas partes interconectadas. A primeira parte regulamenta a relação entre Deus e Israel, ou seja, um eixo vertical. A segunda parte regulamenta a relação entre o humano e seu próximo, num eixo horizontal. Essas não são relações que fluem espontaneamente, nem a vertical nem a horizontal. Não se trata, portanto, de relações naturais, mas de relações contratuais, com imperativos e estipulações precisas. E é com essa visão que a gente tem que entender o estilo das estipulações do Decálogo. Sim. Aqui é para a gente ter uma ideia, porque tem algumas partes desse texto que a gente vai ver com mais vagar. Então, eu coloquei com 3 pontinhos. No eixo vertical, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam ou dos que me rejeitam. O hebraico permite essas duas interpretações, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Guardarás o dia do sábado para santificá-lo. Tem 3 pontinhos, porque a gente vai ver isso com mais vagar. No eixo horizontal. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Aqui eu estou lendo na versão do Almeida, não corresponde exatamente ao hebraico, mas depois a gente vai ver. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc, etc. Sim. Um contrato entre um povo e Deus. Essa é uma ideia original do Decálogo. Nós não conhecemos essa ideia de um contrato, sim, entre vários deuses e reis, mas não entre um povo no seu todo coletivo e um Deus. Então,
relemos: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a imposição da relação de fidelidade a Deus. Outra ideia original da Bíblia hebraica e que nós não encontramos nas tradições do Oriente Médio Antigo: não farás para ti imagem de escultura. Todas as culturas têm imagens. Aliás, é uma dificuldade enorme a adoração a um Deus que não se faz visível, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Agora, a gente tem que ver a questão que o judaísmo... Volta um pouquinho, André, por favor. Em alguns momentos, levou isso a ferro e a fogo, e em outros momentos, não. A gente vê, por exemplo, do período helenístico, sinagogas onde há afrescos e há mosaicos com imagens. Agora, a gente tem que reparar: não farás imagem de escultura a semelhança do que existe para servir a elas como deuses. Ou seja, conferir às imagens algo da sacralidade de Deus. A segunda ideia, a terceira ideia original do Decálogo é a ideia do Shabat, do sábado. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia, veja, o 7º dia não pertence a Israel. O 7º dia pertence a Deus. É o sábado do Senhor teu Deus. Então a gente vê que esse encontro entre Deus e Israel se dá na dimensão do tempo, mais do que na dimensão do espaço. Ou como diria Abraham Heschel, filósofo, rabino, o tempo é o templo, é o verdadeiro templo dos judeus. Não farás nenhum trabalho no dia de sábado, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Eu não posso deixar de apontar para a ausência de tua esposa aqui nessa relação. Mas isso está, obviamente, incluído no nem tu, ok? Nem o teu servo, nem a tua serva. E aqui eu estou sempre marcando em verde a parte ecológica. Nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. Nem o estrangeiro peregrino que está dentro de tuas portas, ou seja, que vive com você, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. A ideia revolucionária do Shabat como um dia de descanso universal é o resultado da fusão de 3 tradições bíblicas. A primeira é a tradição cosmogônica no relato da criação. Nessa tradição de Gênesis 2, o Shabat não acontece como um substantivo, como um dia,
mas como verbo. E como verbo, ele indica cessar. Vejam, Deus santificou o sétimo dia, esse é o texto do Gênesis. Deus santificou o sétimo dia, porque nele cessou de fazer toda a obra que criou em 6 dias. Então, a gente não tem o Shabat como um dia, a gente tem um esquema de 6 dias mais um. 6 dias do ciclo de escuridão e luz, mais um dia no qual Deus cessou essa obra, e que é diferente, portanto, de todos os outros dias, que não chega a ser um dia. Na tradição sociolegal do Deuteronômio, nós já temos o substantivo Shabat, que significa dia do repouso. Se vocês lembram que nós acabamos de ler, nós temos 3 imperativos, ou 3 partes nessa tradição. O imperativo social: não farás nenhum trabalho, nem o servo, nem a serva, nem o estrangeiro, nem o animal. A justificativa social da lei, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Quando a gente fala servo e serva, isso a gente vai ver mais à frente, o termo é Eved e Amá, que também pode ser traduzido como teu escravo e a tua escrava. Porque havia escravidão nos tempos bíblicos. E o imperativo da memória, porque te lembrarás que foste servo no Egito. Arremata todo esse conjunto a tradição histórico-teológica da salvação de Israel por Deus. Foste servo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido. Sim. Vamos fazer um parênteses para a gente entender. Existe toda uma esfera de estudos acadêmicos que se chamam estudos da tradição. O que acontece com as tradições? A tradição é tanto o processo de transmitir, como aquilo que é transmitido. As premissas básicas que hoje são consenso entre todos os estudiosos da tradição. As tradições não são criações literárias, produzidas por escribas em suas mesas, mas refletem dinâmicas sociais. As tradições não permanecem fixas, mas crescem e se desdobram, ou então perdem a sua relevância e desaparecem. Uma tradição torna-se autoritária a partir da sua função no culto, junto a uma audiência. E a sua autoridade provém da resiliência e da interpretação contínua dessa tradição. A interpretação atualiza a vitalidade da tradição, formatando-a como uma espécie de ortodoxia fluida, que é um paradoxo, a ortodoxia fluida, que é consistente e coerente com a audiência através dos tempos. A forma escrita das tradições permite a sua incorporação ao culto de forma estável.
Só um minuto, André. Eu acho essas colocações muito interessantes, e se vocês lembram, na escola minimalista, que é uma das escolas dos estudos bíblicos da atualidade, nós temos a escola maximalista, a escola minimalista, e, na minha opinião, a gente também tem uma escola invencionista, que é aquela que não aceita as lacunas de informação e que preenche as lacunas com suas próprias ideias. Uma das afirmações mais contundentes da escola minimalista é que a tradição do Êxodo no Egito é invenção dos escribas no exílio da Babilônia. Por quê? Porque não há evidências históricas e arqueológicas de que os judeus foram, de que os israelitas ou hebreus foram escravos no Egito. Então, no estudo da tradição, essa tradição, por não ter o fundo da experiência emocional, da experiência vivencial, deveria ter já desaparecido, porque ela não teria, então, resiliência junto a inúmeras audiências ao longo da história. Sim. Essa é uma reflexão de Michael Fishbein, que trata exatamente do processo interpretativo da Bíblia hebraica. E ele fala nos tempos antigos de Israel, quando o corpus textual da Bíblia hebraica permanecia aberto, ou seja, antes de fechar-se, de definir-se o cânone, tradições eram intensamente entrelaçadas e interdependentes. E aqui ele oferece uma visão muito precisa do que é a Bíblia hebraica. A própria Bíblia hebraica é, portanto, produto da tradição interpretativa. Ou seja, a interpretação não é algo que acontece depois do século II, da Era Comum, quando o cânone finalmente toma forma. A Bíblia é produto dessa interação entre tradições que encontram resiliência perante as diversas audiências. Sim. Honrar a mãe. Essa é uma outra ideia original do Decálogo. Aqui nós estamos no link, no elo entre o eixo vertical, ou seja, a regulamentação da adoração a Deus, e o eixo horizontal, que é a relação do humano com o seu próximo. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A inclusão da mãe em uma cláusula legal, equiparando-a ao pai, não possui equivalente nas tradições legais do Oriente Médio Antigo. Pode-se dizer, então, que a mãe constitui o elo entre o eixo vertical e o eixo horizontal do Decálogo e introduz um dos seus temas nucleares, que é o tema da alteridade. Segue-se a esse versículo as 5 interdições. E aqui o famoso não matarás. Isso não está escrito. Falando em tradições interpretativas que perduram, eu não entendo. Não está escrito lo tirtzar,
Não assassinarás, com todas as letras. O não matarás é problemático na Bíblia. É problemático. Nós que estudamos a Bíblia sabemos que essa injunção é problemática. Mas não cometerás assassinato. É o que está escrito. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Geralmente, volta um pouquinho, André, geralmente se coloca toda a ênfase no não. Não faças, não faças, não faças. Mas eu proponho a vocês prestar atenção na segunda parte dos versículos, que é exatamente o teu próximo. Sim. Essa frase da antropóloga inglesa Mary Douglas, que é um livro fantástico que eu recomendo, foi traduzido para o português de Portugal, no Brasil não sei porquê. Não. Mas ela fala, quem diz ordem, diz restrição. Então, as restrições que nós lemos, essas interdições, traçam os contornos de um cosmos divinamente ordenado e produtivo, que é o objetivo de uma criação, ser produtiva. O tema que perpassa as interdições bíblicas do Decálogo, a meu ver, ok? Agora eu vou expor a vocês a minha ideia. É o desejo. Desejo e paixão não são condenáveis em si, uma vez que constituem impulsos naturais que motivam o ser humano. Essa é uma ideia bíblica e é uma ideia que perpassa todo o judaísmo. No relato da criação, no Gênesis 2, o humano, que está designado como Adão, é animado pelo sopro divino e torna-se um ser vivente, ou em algumas traduções, uma alma vivente. Em hebraico, nefesh haya. Vejam a palavra nefesh embaixo. Nefesh é uma palavra hebraica, polissêmica, como a maior parte das palavras hebraicas, que designa simultaneamente sopro, respiração, apetite, desejo, vontade e vida. A palavra hebraica nefesh vem do acádio naftun, que é a expiração. Não apenas o ato de expirar, mas também o locus da expiração, que é o sistema respiratório e também o sistema digestivo, como ele é compreendido na antiguidade. Então, a gente tem a passagem em Gênesis 2, versículo 7, formou o Senhor, aí eu já estou com a tradução do Almeida, o homem do pó. Em outra aula a gente vai discutir por que é humano e não é homem, mas aqui nessa tradução está o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, esse fôlego. E o homem passou a ser alma vivente. Então, também na tradução há essa ideia de alma. Na acepção bíblica é um pouco mais concreta, é desejo e vontade.
Sim. Desejo. Então, o desejo é a força motriz do humano. E na Bíblia hebraica, o desejo vem de Deus. Freud vai chamá-lo de pulsão e Spinoza vai chamá-lo de potência. Agora, essa questão é muito interessante, que o desejo, por ser ímpeto pela sua própria natureza, ele é desordenado. O desejo desordenado levaria os humanos, talvez, a se tornarem todos como Caim e o seu próximo como Abel. Por que Caim matou Abel? Bom, porque ele podia matar. Porque ele podia dar vazão ao seu desejo de vingança, à sua frustração, sem assumir a responsabilidade por isso. Não havia lei, não havia sequer uma interdição. Quando Deus lhe pergunta, onde está o teu irmão Abel? Ele responde, não sei. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Isso está em Gênesis 4, versículo 9. Essa pergunta retórica de Caim atravessa toda a Bíblia hebraica. E a rivalidade entre irmãos é um dos temas primordiais da Bíblia hebraica. Caim e Abel, Jacó e Esaú, Raquel e Léa, José e seus irmãos, Saul e Davi, as tribos de Israel e de Judá, em suma, o homem e seu próximo. A resposta à pergunta de Caim está subentendida em todas as histórias bíblicas e constitui o seu grande ensinamento. Sim, todo homem é guardião do seu irmão. O Decálogo, com seu extraordinário poder de síntese e objetividade, como é o estilo de toda a Bíblia hebraica, regulamenta o desejo, estabelecendo a noção do outro para regulamentar esse desejo, que, na linguagem do Decálogo, é o seu próximo. Em hebraico, é o termo re'echa, que é literalmente seu companheiro. O princípio norteador da segunda parte do Decálogo não é coibir o desejo, mas alcançar a consciência da existência do outro. Assim como na primeira parte, deve-se alcançar a consciência de Deus. O outro é o princípio a partir do qual o homem deve traçar as suas próprias fronteiras. Não se deve pensar que o outro impõe limites ao homem. Ao contrário, o outro impõe ao homem a sua liberdade, a responsabilidade de ser livre como um ser total. Não existe liberdade sem responsabilidade. É de Spinoza a frase: ser livre não é uma ideia, é um ato. O Decálogo visa, portanto, regulamentar, que faltou, a perversão do desejo, ou seja, desejar o que pertence ao outro. Vejam essa leitura. Não cometerás assassinato tomando para si a vida do outro. Não cometerás adultério tomando para si a esposa do outro. Não roubarás tomando para si as posses do outro. Não prestarás falso testemunho tomando a inocência do outro. Essa noção de alteridade do Decálogo ganha contornos ainda mais específicos quando é incorporada a consciência que o israelita tem de si e do outro a partir da experiência do êxodo do Egito. Voltamos ao Deuteronômio 5.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem o teu servo escravo, nem a tua serva escrava, em hebraico, Eved e Amá, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque tens gravado em tua memória, e essa é a noção bíblica da memória, algo que é gravado, como é gravado também nas tábuas da lei. Que foste servo escravo, mesmo termo Eved, na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Vejam só, nessa passagem, que é a segunda vez que a gente lê, mas não quer demais, há uma noção diferente de alteridade. Não há apenas o reconhecimento da existência do outro, mas há a agora eu me atrapalhei, porque só me vem pela internacionalização. André, ajuda aí agora, né? A internalização, chegou a palavra. A introjeição do outro. Eu sou eu, mas eu sou sempre o outro. Segue. Essa é uma noção distinta de alteridade, a introjeção do outro. O israelita, não importa quem seja, pode ser um lorde, pode ser um milionário, não importa quem ele seja na vida dele, ele nunca deixa de ser o escravo do Egito. Essa consciência molda, em todos os tempos, a autopercepção e o ethos do israelita e dita leis que regem essa visão específica de mundo. A memória de ser escravo no Egito é ciclicamente atualizada pelo ritual e impõe outras leis, além da lei do Shabat. A remissão de dívidas a cada 7 anos. Agora a gente tem o ciclo de 7. A remissão dos servos a cada 7 anos, servos e servas. O descanso da terra a cada 7 anos. A lei a favor dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Também são instituídas na Torá 3 festividades religiosas anuais para rememorar a saída do Egito. A Páscoa, que é o Pessach, a Festa das Semanas, Shavuot, e a festividade de tabernáculos, que é Sukkot. Cada uma dessas festas tem a duração de 7 dias. Vejamos a remissão dos escravos. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio, que é um dos grandes problemas que houve com a abolição de escravos no mundo ocidental. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo escravo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Sim. E a regulamentação da colheita. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tomarás, não tornarás a tomá-lo,
para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que fostes servo escravo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. E o repouso da terra, prenúncio da consciência ecológica que tão tardiamente chegou ao mundo ocidental. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Volta um pouco, André, senão eles vão começar a ler e não vão me ouvir. Segundo a tradição, o Decálogo foi gravado nas tábuas da lei, as primeiras Moisés irado as quebra, nas segundas tábuas da lei, e que foi depositado numa arca da aliança que acompanhou Israel durante a errância de 40 anos no Egito e entrou na Terra Prometida. Nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, os 3 profetas, não entram na Terra Prometida. Mas a arca, sim, e é depositada no templo. Do ponto de vista da arqueologia, a Arca da Aliança com as Tábuas da Lei é prerrogativa de Indiana Jones. Mas os nossos arqueólogos também fizeram grandes descobertas. Uma das maiores descobertas arqueológicas a meu ver, é um caco de cerâmica de poucos centímetros. Os israelitas, na antiguidade, escreviam cartas e missivas em cacos de cerâmica, o que tem uma grande vantagem do ponto de vista da arqueologia, porque se uma coisa escrita em papiro de couro ou em pergaminho, desculpem, em papiro ou pergaminho de couro, por ser produtos orgânicos, se desmancham. A argila, uma vez que ela é queimada e torna-se cerâmica, ela deixa de ser orgânica. Também essa queima permite a datação por carbono 14. Então, as cartas que foram escritas em cacos sobreviveram ao desgaste do tempo. Dá-se o nome técnico desses cacos de cerâmica inscritos, se dá o nome de óstraco no mundo da arqueologia. Vamos ver. Esse é um óstraco de um trabalhador judeu. É uma carta que foi encontrada em uma fortaleza perto da cidade costeira de Yavnei Yam, em Israel, e pertence ao século VII antes da Era Comum, ou seja, anterior ao exílio da Babilônia. Eu estou frisando o exílio da Babilônia porque uma das afirmativas correntes em várias escolas, e não apenas a minimalista, é que as leis da Torá são artificiais, são
produto da mesa de um escriba, pós-exílio da Babilônia. Esse texto do Óstraco, foi escrito por um escriba a pedido de um trabalhador queixoso e é um pedido dirigido a um funcionário encarregado da justiça. Ou seja, do ponto de vista da arqueologia, a gente tem tinta vegetal sobre cerâmica, escrito em hebraico, grafado no alfabeto paleo-hebraico, que é o alfabeto anterior ao exílio da Babilônia, quando a maioria dos escritos bíblicos da Torá foram grafados nesse alfabeto. Vamos ler a tradução da carta. Que meu senhor, o oficial, ouça o assunto de seu servo. Teu servo é um ceifeiro. Teu servo estava em Harzor Assam. Teu servo tinha ceifado e tinha terminado e recolhia a colheita no celeiro nos dias antes do sábado. Como teu servo tinha terminado a colheita e a recolhia ao celeiro nestes dias, Roxaiau, filho de Shobai, veio e tomou as vestes do teu servo, quando eu tinha terminado minha colheita. Já faz alguns dias que ele tomou as vestes de teu servo, e todos os meus irmãos falarão por mim, eles que ceifam comigo no calor do dia. Meus irmãos falarão por mim. Na verdade, eu estou isento de toda falta. Faze com que minhas vestes me sejam restituídas. E se não é dever de um oficial fazer restituir as vestes de teu servo, tu lhe mostrarás tua bondade e ouvirás o assunto de teu servo, e não permanecerás mudo. Sim. Essa carta faz uma alusão direta a uma lei da Torá. Em Êxodos 22, versículos 26 a 27. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, ou seja, por dívida, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. O final da carta do trabalhador, eu repito, faze com que minhas vestes me sejam restituídas. E se não é dever de um oficial fazer restituir as vestes do teu servo, tu lhe mostrarás a tua bondade e ouvirás o assunto e não permanecerá mudo. Essa finalização faz alusão indireta a outra lei da Torá, que é uma lei em Deuteronômio 22. Vendo extraído o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles. Restituí-los às sem faltas, as mesóclises, ao teu irmão. E se teu irmão não morar perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhes restituirás. Assim também farás com o seu jumento, assim farás com as suas roupas, assim farás com toda a coisa perdida que se perder do teu irmão e tu a achares, não poderás omitir. Essa tradução é muito falha, porque em hebraico, o fim dessa lei é Lechol avdat achicha lo tuchal leitalem. A qualquer perda do teu irmão, não poderás ficar indiferente. E essa injunção é a base subjetiva da ética. Sim.
O monoteísmo ético é a ideia central do Decálogo. No eixo vertical, nós temos o monoteísmo, que estabelece o vínculo com o Deus uno, único e transcendente. No eixo horizontal, nós temos a ética, que estabelece o vínculo com o outro que está aqui ao lado, que é o seu próximo. A confluência entre a revelação divina dos mandamentos e seu cumprimento instaura uma esfera de sacralidade que se estende a todo Israel. E essa passagem está em Levíticos 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Decálogo revela ainda uma ideia peculiar a Israel. Há um Deus que reúne em si todos os atributos. E há um povo que é servo deste Deus, que reúne em sua identidade todas as experiências. A de ser um povo eleito e a de ser um povo escravo. Essa colocação dupla dos judeus, essa memória sempre ativa de ser o escravo, foi objeto de ironia do historiador romano Tácito, do século I. Tácito exclamou: os judeus são uma raça de escravos, porque ele não podia compreender como um povo rememora e ainda por cima enaltece o seu passado vergonhoso, a sua condição vergonhosa de ser ou de ter sido escravo. A respeito dessa característica dos judeus que continuam a atualizar essa memória, eu quero finalizar com um poema maravilhoso do poeta Yehuda Amichai, o poeta israelense Yehuda Amichai, sobre os judeus. Os judeus não são um povo histórico, nem sequer um povo arqueológico. Os judeus são um povo geológico, com fissuras e desabamentos, e estratos, e lava incandescente. Seus anais devem ser medidos numa escala de medida diferente. Yehuda Amichai. Bom, finalizamos então essa apresentação e eu abro o debate a vocês, perguntas e observações, e suas próprias leituras e impressões do Decálogo. Isso é meu cachorro. Eu tenho uma dúvida, mas ela não é tanto em relação ao Decálogo. Você prefere que eu espere um pouco? Não, vamos conversar. No começo, você falou de como o templo do povo judeu é o tempo, né? Você citou o Heschel também, o Shabat, né? Mas eu tenho uma questão que me veio na cabeça, porque o Heschel depois escreve, quando ele vai para Jerusalém, se não me engano, ele escreve, né, sobre o templo. E eu queria entender como que fica essa relação. Então, o tempo é o templo, mas o espaço também é o templo. E para mim é difícil pensar assim como que funciona essa dualidade, ou se não é uma dualidade eu entendi errado, não sei. No relato da criação, Heschel também faz referência, porque eu não citei então tão corretamente.
Na verdade, eu não escrevi isso, me veio na cabeça. Mas, citando corretamente, Abraham Heschel fala isso em relação ao Shabat da criação, do encontro entre Deus e Israel no tempo. Realmente, embora nas tradições de Marx a gente veja que o Templo de Jerusalém ele segue um plano cosmogônico, ele segue um plano da criação do mundo na determinação dos espaços sagrados. O tempo é como um templo para os judeus. Essas questões são tão profundas, assim, para eu colocar, assim, sem realmente ler da Bíblia para vocês, porque se não houvesse essa abstração do espaço, os judeus não teriam sobrevivido ao primeiro exílio na Babilônia. Porque a sinagoga é a casa da reunião e o Beit Midrash é a casa de estudo, mas não é um espaço que contenha a sacralidade de Deus, como o templo. E do templo sobrou um muro, que é um muro exterior, que é o muro de arrimo do templo, e que até 1967, aos judeus, era proibido chegar até esse muro. E sobre o templo há um monumento a Maomé e uma mesquita. Então, é muito profundo o que Heschel fala desse templo estar no espaço, desse estar no tempo e não estar no espaço. Porque, infelizmente, na história dos judeus, o espaço foi tantas vezes negado ao povo judeu. Não só o espaço do templo, o espaço da terra. Obrigado. Sim, podem falar. Professora, eu quero aproveitar que a senhora está falando bastante do exílio babilônico, né? Eu tenho pesquisado o exílio babilônico à luz das tabuletas de Al-Yahudot e fui atrás do Yigal Bloch, ele escreveu um artigo muito interessante, justamente para tentar combinar a minha fala aqui, quanto à questão do Shabat. E é justamente o Yigal Bloch, ele apresenta que as transações comerciais, uma vez que as tabuletas são documentos administrativos, a datação é difícil encontrar, já que a gente tem um registro ao lado ali, é difícil encontrar uma transação realizada no sábado, né? Então, no mínimo, né, é algo aí instigante para tentar tirar um pouco aquela linha que se faz, que muitas coisas... Primeiro, aquela linha pré- e pós-exílio, né? E segundo, da tentativa de sempre jogar que todas as influências, que grande parte dos textos é fruto desse ambiente. E como se os judaítas lá do exílio estivessem num lugar assim, altamente confortável. A gente percebe, né, que a partir de 597, ali pelo menos, eles vão ser assentados nessa região de Al-Erdu, Nippur ali. Então é muito interessante tirar um pouco esse viés ocidental nosso, né, de escrita, de produção, e lançar sobre a Bíblia hebraica, sobre esse reflexo aí também do pecado. Muito bom esse seu estudo, muito interessante.
existe uma outra descoberta arqueológica, é uma pena que eu não trouxe, porque não se refere ao Decálogo, mas é uma descoberta magnífica. Quando eu estudei arqueologia bíblica na Universidade de Jerusalém, a gente tinha um monitor, quer dizer, ele era monitor de um professor, e odiava a gente, porque a gente era aluno da graduação, e a gente não sabia nada, e ele tinha que fazer exercícios. E o nome dele é Gabriel Barcaí. Mas não é que Gabriel Barcaí fez uma descoberta arqueológica impressionante numas cavernas funerárias no Ketef Hinnom, em Jerusalém, do período do século VII, do período pré-exílico, século VII, antes da Era Comum, um amuleto de prata, um talismã desse tamanho. Olha, se eu tivesse escavado aquilo, eu tinha jogado fora. Porque é um negocinho pequenininho, escurinho, não dá nem para ver que é de prata, não dá para ver que é nada. Ele passou 3 anos desenrolando que é uma folha de prata escrita grafada na escrita paleohebraica, com um objeto que era da espessura de um fio de cabelo. E o que é que estava escrito? A bênção sacerdotal, a bênção com a qual Arão abençoa os filhos de Israel no Sinai. Gente, não é que... Peraí. Eu tenho essa bênção aqui enquadrada, então eu vou ler, viu? Bom, eu tenho em hebraico. Yevarechecha Adonai vaishmarecha, yaer Adonai panav elecha, veichunecha, issa Adonai panav elecha, veiasem lecha shalom. Essa é a bênção de número 6, versículos 23 a 27. Deus diz a Moisés: assim Arão abençoará os filhos de Israel. Que Adonai te abençoe e te proteja. Que Adonai faça resplandecer seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que Adonai mostre sua face para ti e te conceda paz e integridade. Então, essa bênção junto com a carta do trabalhador, nossas pirâmides, maior que as pirâmides, mais valioso do que qualquer pirâmide. Nossos grandes tesouros. E parece ser uma espécie de amuleto, né? Que andava ali, justamente acompanhava a oração enquanto caminhavam, né? Não, e que a gente é uma cena, né, que a gente não viu, porque não há um registro escrito, nem nunca haverá, porque também não há iconografia, dos israelitas levando esses talismãs de prata junto ao pescoço, porque ele foi feito para ser pendurado. Muito bom. Professora, boa noite a todos, boa noite, professora. Eu tenho uma curiosidade, por que tem uma diferença na repetição do decálogo em Deuteronômio, por exemplo, no 4º mandamento, quando vai falar assim, porque eu sou o Criador, e em Deuteronômio fala para lembrar, né, que foste servo no Egito. Então, assim, tem essa pequena mudança, assim, alteração, assim, queria entender exatamente por que ocorre essa mudança. Para te responder em hebraico. Eu tenho que abrir uma Bíblia para te responder. Deixa eu responder as outras perguntas, Tiago, que eu vou... Tá, Morá, Sim. tem uma pergunta no chat. Sim. Diz assim, é de professor Fernando Ripoli. Professora Suzana, Sim. Poderíamos dizer que o monoteísmo é um conceito controvertido, aliás, entre teólogos e filósofos,
introduzido por filósofos do século XVII e XVIII, onde o termo marcou profundamente a história da Europa moderna? O monoteísmo, como ele é entendido na Bíblia, ele não é uma noção aritmética, que é o que a filosofia vai enfocar. Ele é uma percepção de Deus como completamente independente, como uma realidade completamente independente do que foi criado. Deus criou, isso vai na contramão de Spinoza, Deus criou os rios, mas os rios não contêm Deus. Deus criou as montanhas, mas as montanhas não contêm Deus. Essa é a percepção bíblica. Uma realidade, uma existência presente e transcendente. Ok, pode parecer paradoxal, mas nós, no pensamento ocidental, não estamos acostumados a pensar ou fazer avançar o nosso raciocínio através do paradoxo, mas na Bíblia hebraica, sim. O que é uma realidade paradoxal? É uma realidade onde a luz e a sombra dessa luz. Quer dizer, não são oposições antitéticas. A luz e, no outro oposto, a escuridão. Não, são realidades que se complementam. A luz e sombra. A realidade de Deus também está encerrada no paradoxo de luz e sombra. Não sei se eu respondi, Fernando. Não consigo ler o que, Fernando. Só um minuto. Ok. Tiago, diga de novo a sua dúvida para eu procurar no Êxodo. É que a minha curiosidade é que, assim, quando tem a repetição da lei em Deuteronômio, quando vai falar do quarto mandamento, aí ele fala, né, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Aí ele fala, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. E no Decálogo e no Êxodo, fala que porque eu sou o Senhor teu Deus que criou o céu e a terra. Então parece que um justifica como Deus sendo o criador, e o outro como, digamos assim, aquele que libertou, né, da escravidão. Sim, o Deuteronômio, bem notado. Aliás, eu vou, na próxima aula que eu der a respeito disso, quer dizer, no ano que vem, eu vou colocar, viu, Tiago, essa diferença do Êxodo. O Deuteronômio está muito centrado nessa injunção social, nessa lei social, nessa memória com o imperativo social. Muito mais do que o Êxodo, que vai, como você disse, privilegiar o sentido criacional da lei. Inclusive, é no Êxodo que vai se fazer a fusão entre a santificação do dia do descanso, como um dia santificado na criação. Então, há uma ênfase diferente de Êxodo e uma ênfase diferente em Deuteronômio. Sim, com toda certeza. Obrigado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Professora, boa noite. Oi, Bruna. Eu queria que a senhora, se possível, mesmo que brevemente, comentasse um pouco acerca dessas vertentes maximalista e minimalista,
Porque eu estou fazendo, eu não sou inscrita nessa disciplina, eu estou fazendo porque recebi convite pelo Centro de Estudos Judaicos, mas eu estou fazendo uma disciplina da história sobre Bíblia. Sim. E nela... O professor Marcelo. Isso, com o professor Marcelo Regi. E nela o professor, pelo que eu acho que eu entendi, ele deu ênfase a alguma dessas visões, eu acredito que a minimalista. E ele mencionou aquela Estela de Merentetá. E isso deu um nó na minha cabeça, porque eu cresci com a ideia do êxodo do Egito. E eu queria que, assim, eu sei que o tempo está escasso, a senhora comentasse brevemente isso. Obrigada. Sim. As escolas maximalistas e minimalistas do nosso tempo não, desde o século XIX, da Era Comum, quando foram inaugurados os estudos acadêmicos da Bíblia hebraica no círculo alemão protestante, elas partem da mesma paixão pela Bíblia. Como a gente viu na lei, ninguém é indiferente à Bíblia. Então, a escola maximalista parte de uma ideia de que Israel teve um passado histórico e que a Bíblia hebraica constitui, tintim por tintim, um registro verossímil desse passado histórico. A escola minimalista, por outro lado, afirma que Israel pode ter tido um passado histórico, mas que a Bíblia hebraica não é um registro verossímil, nem desse passado histórico, nem de outras coisas. Então, a discussão principalmente focaliza o livro do Gênesis, ou seja, as narrativas patriarcais, a narrativa do Êxodo, que é um grande foco também, as patriarcais, e o livro de Josué, o reinado de Davi. Eu conheço muito bem os arqueólogos da escola minimalista, inclusive o Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, que é o enfant terrible da escola minimalista, e é aquela teoria, eu escavei, não encontrei, não existiu. O tempo há de dizer. Quanto à Estela de Merenptah, eu não sei exatamente como vocês abordaram essa Estela, mas essa Estela do século XII, antes da Era Comum, do faraó Merenptah, ela é também chamada a Estela Israel. Essa é uma estela. A estela é um monólito no qual estão gravados os feitos do faraó, e esse faraó, então, conta como ele entrou em Canaã e conquistou essa cidade, e acabou com aquela cidade, etc. Em determinado momento, ele usa o ideograma, que é um homenzinho e uma mulherzinha assim, colocados em bloco, e esse é o ideograma para povo. E fala que ele destruiu o povo de Israel, do qual não sobrou semente. O que me leva a colocar toda a ótica da história vejam só, a história registra a ótica dos vencedores. No caso dessa estela, que atesta, por um lado, a existência de Israel, já atesta, por outro lado, a destruição do povo de Israel. Bom, eu, como sobrevivente da Estela de Merenptah, tenho muito prazer em ler essa estela inúmeras vezes e dizer, olha aí, uma evidência histórica, indiscutível, gravada em pedra, e quem está mentindo?
Então, veja só, Bruna, a gente tem que colocar a história e essa questão dos anais da história e da evidência verificável da história sob cheque e pensar um pouco o que é história. O nosso colega da Universidade Hebraica, que virou celebridade, o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, ele escreve: história é o que tem ressonância. Para mim, nada tem ressonância como a Bíblia hebraica. Ressonância na história do mundo. Então, a Bíblia é história. Certo, obrigada, professora, porque com essa Estela de Merpentar, na aula foi na terça, eu quase entrei em crise existencial. Então, agora as coisas A estão... história não tem nada a ver com o êxodo, porque o êxodo é uma tradição. O êxodo é uma tradição que existe desde os tempos bíblicos até hoje. Vejam, o êxodo é histórico, isso não importa a ninguém se o êxodo é histórico. O êxodo é a memória que ativa o monoteísmo ético. E essa é a importância e o segredo da resiliência dessa tradição. Bom, o êxodo aconteceu no século XII ou no século... Não importa, esses problemas não são problemas do homem bíblico e não são problemas dos judeus, são problemas dos historiadores, eu não sei, mas isso não tem a mínima relevância. Moisés é uma personagem histórica, isso é absolutamente irrelevante. O rei Davi era chefe de uma grande, o rei de uma grande nação, ou o rei de, como diz Finkelstein, Jerusalém não passava de uma aldeia? Esse problema só ocupa a uma pessoa, Finkelstein. E assim é. A gente tem que ver a Bíblia, o caráter irredutível. Olha, a partir da escola minimalista, a Bíblia vai cada vez mais se reduzindo. Tira a Torá, tira o livro de Josué, tira toda a história do Êxodo, reduzida. A partir da hipótese documental, à medida que ela avança, a Bíblia vai se fragmentando cada vez mais. É a fonte javista, a fonte deuteronomista, a fonte sacerdotal, etc. Mas o caráter irredutível da Bíblia hebraica é o seu caráter literário. Preto no branco. A Bíblia é literatura. Como no primeiro slide a gente colocou isso, uma literatura editada e reeditada. Ela não é evidência histórica. A Bíblia não registra fatos, a Bíblia registra valores. É necessário compreender a natureza da Bíblia para poder se falar de Bíblia. Senão, os comentários são comentários áridos, são comentários que não entram em contato com a natureza desse escrito com o qual nós lidamos. Certo, muito obrigada. Sempre. Isso, então, Renato. Boa noite, professora, boa noite a todos. Estou na condição de convidado, com muito prazer. Me chamo Renato. Professora, você tocou num dos aspectos que a mim apaixona muito da Bíblia hebraica, que é a originalidade de muitas ideias atuais, revolucionárias, grandiosas, né? Várias. E aí, a gente, de novo, trazendo o célebre Finkelstein, né? Ele tem
por exemplo, numa obra com o Thomas Römer, que é Os Origines de la Torah, que está sendo, acho que traduzida agora, deve sair no início do próximo ano, ele vai trabalhar muito essa ideia de que justamente, embora haja possibilidade de assunção de que a formulação ou a composição literária seja tardia, mas de que certamente muitas dessas ideias são tradições e memórias muito antigas, né? Vai Sim. citar Silo, etc. E, por outro lado, há, por exemplo, quem atribua a originalidade de algumas ideias da Torá como um contraponto à experiência da Babilônia, ou até o que alguns chamam de contramito, especialmente no trânsito aí de Gênesis 1 e tal. Sim. Eu queria, de repente, que a senhora pudesse explorar um pouco a ideia de aqui nós poderíamos atribuir essa originalidade. Seria uma resposta, ainda que em oposição, de repente, a algumas ideias babilônicas, ou experiências e memórias antigas? Não sei se me faço claro, mas, de repente, aqui a gente pode atribuir, talvez, essas, né, Em ideias. muitos momentos, Renato, em muitos momentos nós percebemos que os autores bíblicos estão dialogando com tradições canaanitas, com tradições egípcias e com tradições babilônias. É colocado muita ênfase na Babilônia, mas isso sabe a exílio da Babilônia, né? Como se o contato dos israelitas com a cultura babilônia ou mesopotâmica desse-se apenas na ocasião do exílio. Agora, veja, a Bíblia mesmo coloca... Vamos voltar à Bíblia para entender as origens dos israelitas. O que a Bíblia diz? Que eles são mesopotâmicos, que eles vieram da Mesopotâmia. O que quer dizer o nome hebreu, ivri? O que atravessa o rio. Então, a gente tem as mais diversas teorias de origem dos israelitas. É o que eu chamo a escola invencionista. A teoria de que há uma revolta no campesinato canaanita, e daí vêm os israelitas, e outras teorias que nem me vêm à cabeça, porque eu já deixei de ler. Eu me ocupo hoje em dia com Bíblia, não me ocupo mais com as teorias da escola pan-babilônica, que diz que a Bíblia é plágio das tradições babilônias. Tem a escola que diz que é plágio das tradições egípcias. Ou seja, há uma configuração do Oriente Médio Antigo que os tesouros epigráficos foram descobertos a partir da década de 40, nos oferece essa visão que nós não tínhamos antes, que o Oriente Médio Antigo era um contínuo cultural, com intensas trocas entre civilizações. Ou seja, uma cópia do épico de Gilgamesh foi encontrado na cidade de Megiddo. Um best-seller encontrado em Acádio, na cidade de Megiddo. O Oriente Médio Antigo tinha sempre uma língua franca, que era a língua da cultura e a língua das relações internacionais e do comércio. Nesse período era o acádio. Depois, no período do Império Persa, foi o aramaico. Depois, no período do Império Helenístico, foi o grego. Então, a relação entre culturas, e que a gente vê refletido na Bíblia, a própria Bíblia coloca Israel como surgindo muito tardiamente na história. Eu acho que há uma tradição exegética que essas escolas, na verdade, combatem uma tradição da exegese bíblica, porque, ao ler a Bíblia, você tem, claro, as influências mesopotâmicas estão claras, o diálogo está muito claro.
a atribuição da sua própria origem à Mesopotâmia, a Bíblia diz isso inúmeras vezes, não apenas na narrativa dos patriarcas, mas também na prece do camponês, quando ele traz as primícias do campo ao templo, ele fala: meu pai era um arameu errante. Ou seja, não é nenhuma descoberta dizer, não, há uma plataforma de diálogo com as tradições mesopotâmicas, etc. Está escrito na Bíblia. Eu não consigo encontrar a novidade dessas teorias. Entendeu? Eu considero todas essas teorias antissemitas, eu não tenho nenhum pejo em dizer. Todas essas teorias, na minha opinião, vêm não apenas diminuir a legitimidade da Bíblia, mas do Israel bíblico e do povo de Israel como um povo bíblico e antigo. Então, é muito claro para mim. Olha, antes da pandemia, eu ia em vários congressos internacionais e conheço essas pessoas, eu ouço essas pessoas falarem. E eu fico cada vez mais surpresa como as mais antigas teorias voltam com um certo ranço, e esse ranço sabe sempre a negação, a questão negacionista da existência de Israel, da legitimidade de Israel bíblico atual e do povo judeu. É algo muito comum na academia ver isso. E muitas vezes vem mascarado de crítica, de abordagem crítica à Bíblia. Eu digo, aprenda primeiro a ler a Bíblia e depois critique a Bíblia. Só isso. Se você, Renato, me convidar para dar uma palestra sobre Cervantes, gente, eu vou ter que ler e estudar muito Cervantes na língua original para poder falar. Então, como aconteceu de gente de tantas áreas diferentes poderem asseverar teorias a respeito da Bíblia? São todos biblistas agora? Há um subtexto, ou um supratema, eu não sei exatamente como dizer. Mas deve ser dito de voz alta. Gente, estamos chegando no limite, são 9 horas. Alguém quer fazer uma última pergunta para... Tá, só uma curiosidade, eu não sou de hebraico também. Eu vi um documentário sobre os manuscritos do Mar Morto e constava nesse segundo documentário o nome digamos, o Deus Criador é diferente do Deus que seria o Deus de Israel. E o nome desse Deus Criador seria o mesmo que estava no panteão cananita. Acho que não tenho certeza se era de Canaã, que era um panteão mais amplo da Mesopotâmia. Eu vou precisar um pouco a sua colocação, tá? Há um nome que é um nome genérico para Deus na língua canaanita, que é também o hebraico, moabita, amonita, são línguas do mesmo tronco das línguas semitas. Esse nome genérico para Deus é El. Ele também é o Deus principal no panteão canaanita.
é um Deus antigo, é o Deus que vai ser substituído pelo Deus jovem, que é Baal, que quer dizer Senhor. Então, veja só, nós estamos falando praticamente da mesma língua. O nome, um dos nomes de Deus, vamos falar do Deus bíblico, é Elohim. Elohim tem na sua raiz ele, Deus. O final im no hebraico geralmente designa o masculino plural. Mas o nome Elohim, essa terminação, presentifica, intensifica o primeiro termo. É como, por exemplo, Betulim, virgindade. Termina em im, não quer dizer virgindades. É uma maneira de reforçar o termo. Então, nós temos Elohim como o Deus da criação de Gênesis 1. Já em Gênesis 2, no relato do Éden, que também é um relato de criação, nós temos o nome do Deus de Israel e Elohim. O nome do Deus de Israel eu não pronuncio porque eu sou judia, mas é formado de 4 letras, o que a gente chama o tetragrama. São 4 consoantes. Embora a terceira letra pode ser considerada mais tardiamente como uma vogal, e a primeira letra também, na forma mais antiga do hebraico, são 4 letras consoantes. A pronunciação correta desse nome se perdeu porque impôs-se, agora falando de tradição, a tradição de não pronunciar mais o nome de Deus, como um sinal de reverência. Tá. Então, nós temos Elohim, que não é a mesma coisa que ele, que é um genérico para Deus, e também o chefe do panteão cananita. Tá, entendi. Então é uma questão de homofonia, não... Israel contém o elemento teofórico, ele. Será ele. Deus lutará. Uhum. Sim, obrigado. Então, que isso daria a ideia de que o Deus Criador teria, o começo da Bíblia teria sido meio copiado de outra tradição cananita. Mas faz mais sentido essa sua explicação, é só uma homofonia, então. Essa é a trilha que nós devemos caminhar. Sempre explicar a Bíblia para deter os documentários e em outras fontes. Sempre reinventando a história do mundo com grandes descobertas. A verdade é que dá audiência. Sim, claro. Obrigado, então. Boa noite. Eu tenho uma outra aula agora, às 9 horas. Até logo. Gente, tchau. Então eu vou me despedir de vocês. Foi um prazer. Até logo. Muito obrigado, professora. Boa noite, gente. Até quinta. Semana que vem. Boa noite, professora. Shana Tová. Shana Tová, um bom ano. A gente começa Shana Tová, o meu tocar. Shana Tová. Shana Tová para todo mundo. Tchau, gente.